Nesta tarde vamos ministrar acerca do Apocalipse. Estamos lendo as 7 igrejas da Ásia. E diz assim, ao anjo da igreja, no caso, essa carta direcionada, né, ao anjo da igreja em Esmina, e escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é que esteve morto e tornou a viver? Jesus Cristo de Nazaré. E diz assim, conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto sim sinagogas de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. E eis que o diabo está para lançar algum de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Vou repetir mais uma vez essa palavra. Seja fiel até a morte e lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Eu quero declarar essa palavra em nome do Senhor Jesus. Ao vencedor, aquele que permanecer, trazendo para o tempo de hoje, o vencedor, a vencedora nesta tarde, né, que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. O que quer dizer isso? Você vai viver eternamente. Aleluia. Aqui é um livro escatológico, Apocalipse. Apocalipse fala de coisas que aconteceram, estão acontecendo e irá acontecer. Mas trazendo para aqui, para as igrejas da Ásia, uma delas que vamos nessa tarde ministrar, a igreja de Esmina, acerca dessa perseguição. Igreja, eu quero dizer, quando essa carta aqui, ela foi escrita pelo apóstolo João, a igreja de Esmina, aqui foram coisas que estavam para acontecer quando Deus deu a visão e que já aconteceu. Essa carta aqui, falando na igreja de Esminas, nós vamos estudar um pouco nessa tarde acerca do que foi essa grande perseguição. Igreja, como eu quero dizer para você, né? Vou aqui... É um pouco começar do começo para chegar na igreja. Amém? Louvado seja Deus. Deus, sabemos que Ele criou todas as coisas. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E dele também tirou do homem a mulher, a sua ajudadora. E com o pecado, com a queda do homem, né, coisas aconteceram. E o Senhor sempre estava ali, né? A humanidade se corrompeu, doenças, enfermidade, coisas que temos visto. Com a queda do homem, essas coisas veio. Então, louvado seja Deus nessa tarde. E que a inspiração que nesta tarde eu quero passar para você é que você venha o entendimento de tudo que venha a ser falado. Se possível, pegue uma caneta, pegue o seu caderno, comece a anotar, tome nota de algumas coisas que vamos falar nesta tarde e você já anota aí e já vai, né, se possível, partilhando para aquelas pessoas que precisam chegar ao entendimento da palavra de Deus. E nisso, a humanidade sempre, né, o povo ali, ele se corrompe, mais uma vez o Senhor envia Noé, e de repente, mais uma vez, dá uma chance à humanidade e o homem de novo torna a pecar. O povo de Deus, muitas das vezes, ele foi para o exílio babilônico por causa da sua desobediência, porque o homem ele tinha tendência a deixar de adorar o Criador para adorar outros deuses e coisas, essas maldições eram vindas para o povo de Deus, o povo escolhido pelo Senhor. E aí chega um ponto que o nosso Deus, a Bíblia não vai falar, mas eu fico a imaginar ele dizer o que vou fazer com esse povo. Ele passa um período de 400 anos sem falar com o homem vivente. Louvado seja Deus. E agora ele viu o quê? Aquilo que aconteceu no Jardim do Éden, quando o diabo, que é representado pela serpente, né, ele engana a mulher, mas tinha uma profecia já lá no Gênesis acerca de que agora sim, que representa a mulher, a Eva representa nós que somos a igreja, esmagaria Satanás. E para que viesse da semente, agora, em seguida de uma mulher, Maria foi um propósito de Deus. Louvado seja Deus, mas para vocês que estudam a palavra, vocês que têm um conhecimento e que buscam saber a verdade, conhecer essa verdade para ela lhe libertar, sabemos que Maria, aquela que foi separada para um propósito, para ser gerado Jesus Cristo de Nazaré, ela morreu, ela não ressuscitou, mas Jesus, que era o propósito o qual Deus tinha acerca de salvar mais uma vez a humanidade, sabemos que Jesus
né? Veio com todo o propósito, pregou o reino dos céus, né, a toda criatura, aqueles que aceitaram naquela época, e Jesus, ele morreu. Jesus, naquela crucificação, ao terceiro dia, ele ressuscitou, né, em forma de Deus, e ali nascia agora, né, a igreja que somos nós. E aqui, ele, antes disso, né, da sua morte, ele separa os apóstolos, que são os apóstolos do Cordeiro, para pegar a tua palavra. Ele ensinou tudo isso, a todo tempo Jesus estava dizendo, olha, vai chegar um tempo que eu vou. Ele falava acerca das coisas que ia acontecer sobre ele, isso era preciso. Ele falou acerca do Espírito Santo, que não nos deixaria órfão. E agora o apóstolo, que um deles foi um dos apóstolos gentios, apóstolo Pedro, que foi o apóstolo dos judeus, prega essa palavra aos judeus, aqueles que não reconheceram Jesus. Muitos judeus são convertidos ao cristianismo. Igreja, o que eu quero dizer agora para você, preste atenção. Eu quero nesse momento a sua atenção. Fica aí paradinho e ouça, né, agora nesse momento, coisas que eu vou falar vai estar na história da igreja. Não vai estar acerca da Bíblia, sim, vai estar acerca, vamos falar todo o tempo aqui sobre a igreja de Esmina, acerca do bispo daquela igreja, ao qual ele morreu, né, em forma de, ele morreu vivo, né, ele foi tocado fogo vivo. Vamos falar de Policarpo, né, nessa tarde, Policarpo, nessa tarde. E igreja, o que eu quero dizer para você acerca do que aconteceu, né? Passou um momento, a igreja ela passou por uma perseguição. Nessa perseguição, os discípulos eles começam a crescer, né? Propagar a palavra. Os apóstolos agora, o último a morrer foi o apóstolo João, né? E agora nascem os pais da igreja, que foram os discípulos dos apóstolos. Vamos falar acerca da igreja de Esmina nesse período aqui, ao qual fala da perseguição. Essa carta aqui, como eu falei, não é que coisas que vai acontecer, não. Aqui já aconteceu. Essa igreja aqui, ela passou por esse grande período de perseguição, por não negar a coisas que eram introduzidas. E os pais da igreja, acerca quando os apóstolos, os apóstolos, eles todos, os apóstolos do Cordeiro morreram, o último a morrer foi João. E aqui o que sobra são os pais da igreja, que agora são esses os discípulos que começam a pregar sobre a palavra de Deus por todos os cantos da terra, né? Eu vou falar de Policarpo, que há cerca de 69 a 166 depois de Cristo, que também foi um discípulo de João, do apóstolo João, bispo, ele era bispo da igreja de Esmina, foi preso durante uma perseguição ordenada por Antônio Pio, e foi-lhe oferecida a liberdade se amaldiçoasse a Cristo, né? Ao qual recusou-se e respondeu, dizendo assim, como eu poderia amaldiçoá-lo, sendo ele meu Senhor e Salvador? E foi queimado vivo, né? E acerca dali, aquele homem com 86 anos não negou Jesus e morreu, né, uma morte terrível. Ele foi colocado fogo, ele vivo, ele morreu queimado, mas não negou Jesus, né? E acerca disso a gente vai ver, aqui são os martírios, né, da igreja, aqueles que lutaram para que essa palavra chegasse hoje a nós e desse continuidade, vários discípulos, né? A segunda fase da perseguição da igreja, né? Aqui quando fala a passagem de Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dali a coroa da vida. Foi o que aconteceu com Policarpo. Então ele não negou Jesus. E fora outros, mas eu quero falar dele porque ele foi o bispo da igreja de Esmina, né? Então eu quero nessa tarde falar acerca um pouco das causas da perseguição. Uma das causas dessas perseguições, o monoteísmo radical. O que era isso? O paganismo aceitava as novas formas e objetos de adoração que iam surgindo. O cristianismo, por sua vez, rejeitava qualquer outra forma ou objeto de adoração, pois somente admitia a adoração ao seu próprio Deus. Então, isso foi um motivo, porque o que aconteceu? Os apóstolos morrem, agora, para que a palavra continue a pregar, né, aqueles que foram os discípulos do apóstolo, dão continuidade, sede, amor em pregar a palavra de Deus, mas o que acontece com isso? Como estamos acontecendo no tempo de hoje e coisas que vai acontecer até com o anticristo, porque o anticristo ele já está no mundo, ele ainda não se manifestou. Né? É como se, no momento, é como um quebra-cabeça. Ele está sendo todo montado.
para o período do anticristo e também acerca da próxima perseguição terrível que vai ser o grande período da tribulação. Que nós como igreja fique alegre, sorridente nesta tarde que você não vai participar desta grande tribulação. Vai ser um período de 3 anos e meio, uma leve perseguição, e a grande perseguição durará um período de 7 anos. Mas chegando para cá, uma das coisas é a falta de comunhão com o estilo de vida pagão. Então a adoração aos ídolos estava entrelaçado com todos os aspectos da vida pagã. E os cristãos não participavam desse estilo de vida. Eram-se considerados seres insociáveis e de má reputação. Era assim que nós, trazendo para a época anterior, nós éramos reconhecidos. E aqui o que é que acontece? Os imperadores, que são aqueles de Roma, acerca quando houve essa grande perseguição, eles começaram a introduzir, eles começaram os falsos judeus, que é aqui o que está falando acerca dessas cartas, das igrejas da Ásia. Uma delas é acerca dos falsos judeus. Como eu falei a semana passada da igreja de Éfeso, os que diziam apóstolos e não era, os que diziam que eram mestres e não era, trazendo para o tempo de hoje não é diferente. São pessoas que elas se convertem ao cristianismo, a Cristo, mas daqui a pouco elas começam a introduzir heresias. E naquele tempo o poder de Roma, ele estava caindo. E como estava o cristianismo crescendo, eles começaram a ter medo de repente, os cristãos tomar conta dali. E o que é que eles fazem? Igreja, o que é que eles fazem? Eles começam aqui a querer nomear o quê? Imperadores. Ou aqueles imperadores, agora um deles se tornou o quê? Bispo daquela igreja. E com isso começou a introduzir e começou a fazer o que acontece no tempo de hoje. O que é certo se tornar errado e o que é errado se tornar certo. E aqui voltando, a adoração ao imperador era uma das formas por causa da perseguição. Por quê? Era considerado como prova de lealdade, como os cristãos cantavam hino e louvores e adoração e adorava a outro rei, um tal Jesus. E eram considerados pelo povo como desleais e conspiradores de uma revolução. Então, igreja, nós hoje que somos adoradores de Cristo, somos conhecidos como o quê? Você não já ouviu não, fanático? Eu já ouvi nome de religiosa. Então, hoje nós trazendo para o tempo de hoje, a igreja, se fosse hoje a igreja de Esmirna, não é diferente. Nós íamos ser conhecidos por essas pessoas como a falsa igreja, como hoje é muito dito, acerca de que Lutero, ele chegou porque a igreja era cristã. Só que esses imperadores, junto com esses falsos judeus, começaram a introduzir os seus dogmas, suas coisas, adoração a imperadores, fazer coisas que realmente estavam tirando o evangelho verdadeiro. E que, na verdade, é a adoração a Cristo, prestar culto somente a Ele, ao Deus Pai Todo-Poderoso, e isso estava acontecendo. Então é por isso que eles passaram a ser perseguidos, a grande perseguição que houve, e como diz aqui Apocalipse na igreja de Esmirna, 10 dias, muitos deles, amados, foram lançados às feras, muitos deles, um dos imperadores, eles faziam tocha do povo cristão, ali na sua arena. Então, grande foi a perseguição daquela época. E uma dessas que Apocalipse agora fala é a igreja de Esmirna, acerca disso. Um deles, os martírios, Policarpo, como eu estou falando nessa tarde, eu vou falar também aqui os principais acusações contra os cristãos. Quais foram as principais acusações contra ele para que houvesse essa perseguição, a Esmirna, a igreja de Esmirna? Porque ele dizia que os cristãos bebiam até que se embriagasse e praticavam orgias, dando vazão às paixões carnais. Diziam também que os cristãos adoravam um asno crucificado, que no caso é Cristo, e tinham práticas religiosas absurdas. O outro rumor intelectuais que os cristãos eram pessoas ignorantes, cujas doutrinas eram contraditórias. Para imperadores, os cristãos eram desprezíveis, E agora eu quero falar aqui um pouco acerca, de Antônio Pio, o perseguidor que matava os cristãos, E aqui desde Trajano até Antônio
Pio, de 98 a 168 depois de Cristo, durante o período que se estende do reino de Trajano até o Antônio Pio, o cristianismo não foi reconhecido, mas também não foi perseguido, de modo severo sobre o governo dos imperadores Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio, os quais com Marco Aurélio foram conhecidos como 5 bons imperadores. E nenhum cristão podia ser preso, nem aqui culpa definida e comprovada. Entretanto, se alguém denunciasse um crente perante uma autoridade judiciária, esse tinha a obrigação de interrogar o acusado e a maioria recusava-se a adorar o imperador ou apostar-se da sua verdadeira fé, né? Então, um deles aqui está o Papa Leão I, o qual se titulou um desses imperador como o verdadeiro Papa, porque a intenção dele era unificar o quê? Uma somente religião. Né? O intuito dele, desses imperadores de Roma, era titular como somente um governo, é como isso, trazendo para o tempo de hoje, que está para acontecer, que está tudo propício para vir acontecer, que estamos esperando a qualquer momento, né? A igreja subir, e isso vai acontecer, vão unificar. Né? O anticristo, ele vai introduzir somente uma religião, somente um governo. Era isso que ele queria fazer. Mas como Policarpo, eu quero dizer nesta tarde, eu chamo a sua atenção, como a mim e a você, sejamos como ele. Não negamos o nosso Senhor Jesus. Porque aqui tem uma promessa para mim e para você. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Ei, você quer receber a coroa da vida? Não negue o seu Jesus. Saiba algo que eu tenho aqui para falar, estudando a história da igreja, acerca de os apóstolos, depois de Cristo, segue-se os apóstolos, depois os pais da igreja, os martírios em seguida, né, que são esses que não negaram, que eram os discípulos dos apóstolos do Cordeiro. E essa igreja foi perseguida, mas ela permanece ao ponto de chegar um imperador, ao qual ele cessa essa perseguição, né, aos cristãos, mas ainda sabemos que há uma perseguição, né, pela igreja, que somos nós, a igreja de Cristo, porque daí surgem as grandes heresias, surgem as seitas, mas eu quero dizer para você que a gente vê que lugares dizem, a igreja certa é essa, a igreja certa é aquela que guarda o sábado, a igreja certa é essa que usa o véu, a igreja certa é essa que é o apóstolo que deu uma visão, que foi num bosque, isso, aquilo, outro, mas epa, quanto embaraço, eu quero dizer para você. Nós somos a geração dos discípulos do Senhor Jesus, que estamos aqui através dessa programação do Facebook, do Instagram, do YouTube. Deus, Ele chamou eu e você, como Ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quando eu vi essa passagem, eu ficava, Pai, o Senhor deu uma ordenança acerca dos discípulos, da continuidade àquilo que o Senhor veio e pregou, acerca do que o Senhor chamou os 12, chamou os 70, o Senhor mandou ir. E aí a gente vê pessoas dizendo, olha, a igreja certa é minha essa, porque se você não tiver uma cobertura espiritual, peraí, deixa eu dizer para você, a maior cobertura espiritual na sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Hoje o que acontece com nós nos reunimos. Mas você sabia que ninguém pode ser colocado como maior do que Jesus? E jamais você pode botar alguém sobre sua vida e dizer, pronto, o que essa pessoa mandar, eu vou fazer. Se essa pessoa mandar eu ir para a direita, eu vou para a direita. Porque, na verdade, deixa de ouvir Jesus, a voz do Espírito Santo, e deixa de ouvir Deus falar com você através do Espírito Santo. E aí você começa a ficar sendo guiado, que muitas das vezes são doutrinas de demônios, são enganos, falsos ensinos que não diz conforme a palavra e sobre aquilo que Deus diz. Nessa tarde eu quero dizer para você, saiba que você é essa igreja, que não negue a Cristo como Senhor e Salvador. Essa igreja que Deus chama para fora. É nesses últimos tempos essa igreja que Deus chama para curar os enfermos, expulsar os demônios, fazer os discípulos do Senhor Jesus. Mas eu quero dizer para você, você hoje ganha alguém para Cristo. Você começa a ministrar para essa pessoa, começa a dizer, olha, leia a palavra, estude a palavra, tenha uma vida de oração, de consagração, mas sabe que essa pessoa, ela não é o seu discípulo, essa pessoa, ela tem um dono.
Ela tem um pastor que pastoreia e vela pela vida dela. É Jesus Cristo de Nazaré. Estudando a história da igreja, me impactou acerca de aquilo tudo que Deus um dia já me mostrava e eu não entendia. Porque eu ficava, pai, porque a igreja tal diz que ela é a certa. A igreja tal diz que ela é outra certa. Mas a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E essa verdade que está lhe libertando. Então se desprenda de religiões, se desprenda daquilo que diz, aquilo é o grande líder. Maomé é o grande líder, é a igreja certa. Isso é o grande, volte para o judaísmo. Era o que muitos estavam fazendo na época do apóstolo Paulo, querendo os judeus que se convertiam a Cristo, mas ele não tinha se libertado do judaísmo, queria trazer agora para o povo de Deus, a igreja, os costumes e as tradições do judaísmo, quando Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então você é livre, não livre para fazer o que você quer. Pronto, agora eu não vou ter mais nenhum lugar, não vou congregar. Quando você conhece a verdade, sabe o que Deus traz no meu espírito, o que Deus falou, que eu dizia, pai, a gente fica assim, diz Deus, mas Deus começa a testificar. E eu ficava pensando, quem é esses monte de apóstolos que se titula por aí? Esses monte de pastores, esse monte de igreja isso, igreja daquilo, tantas placas, tanto nome. E eu ficava me pensando, pai, quem é que titulou esse povo? Quem é que chamou esse povo todo? Foi Deus? Amém, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas uma coisa muitos perderam, de saber que eles são os discípulos, a continuidade dos discípulos do Senhor Jesus. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. A gente vê muitas coisas que para bênção alcançar você, tem que passar pelo sacerdote. Eu quero dizer que quando Jesus, ele se elevou, né, aos céus, e ele disse, olha, eu agora vou para o Pai, vou para a direita de Deus Pai, né? E eu não vos deixarei órfãos, eu não lhe deixarei só, enviarei o meu Espírito, e eles vos guiará de toda a verdade. Uma das cartas do apóstolo Paulo diz que seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Eu quero dizer para você que você tem que começar a estudar a palavra, ter gosto de estudar a Bíblia. Eu estou aqui para ser um canal de Deus para a sua vida, para dizer, epa, você tem que começar a estudar a palavra de Deus e ser a igreja para esses últimos tempos que Deus está lhe chamando. Sabe, porque nós estamos num tempo de apostasia, de heresia, sabe, pessoas que têm título de apóstolo, já está no 4º, 5º casamento, isso não condiz com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que tem muitas pessoas cantando através de suas bocas, louvores, entoando, eu sou vaso, eu sou manto, mas em casa bate na mulher, judeus filhos, deixa os filhos passar fome, é preguiçoso, não quer trabalhar, quer dizer, eu vou viver da alma porque agora eu sou ungido. E Jesus não ensina nada disso. Ai, sabe, cada vez eu estou aqui falando pela inspiração do Espírito, pedindo assim para ser colocado em palavras, não que, sabe, venha desvincular, né, o que é certo, o que é verdadeiro, mas sim encontra como essa carta do apóstolo João acerca das 7 igrejas da Ásia, de a gente nesses últimos tempos abrir a nossa boca para que pessoas venham abrir os seus olhos e serem guiadas pelo Espírito, serem guiadas pela palavra de Deus, serem guiadas por Jesus Cristo e saber que Deus, Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é digno de toda honra e todo louvor e adoração. Sabe que a gente vê missionários fazendo missões, mas com inclinações de corações errados. Mas que na verdade é para suas joias, né, seus carros grandes, isso, aquilo, outro, é uma falsa missão. E Deus nesses últimos tempos, Deus, Ele está fazendo a limpa dEle. Aqueles que são e os que não são, os que estão pregando a palavra dEle de forma errada, enganosa, enganando a muitos. E já chegou o peso. Já chegou o peso, está chegando o peso nesses últimos tempos. Eu quero dizer para vocês que nós somos a última geração dos discípulos do Senhor Jesus nessa terra.
Ei, você que está aí, sabe o que eu quero dizer para você? Que você não precisa esperar o próximo banho de óleo ungido, não. Para você pregar a palavra de Deus. Você já é discípulo. Saia. Se você já foi liberto, se você é uma pessoa que está se enchendo de Deus, já se encheu do poder de Deus, vá pregar a palavra de Deus. Ele conta com esses discípulos nas praças, nas ruas, nos supermercados. Ele está levantando porque a iniquidade está crescendo. É o princípio das dores. Estamos vivendo no tempo dos princípios das dores. Mas por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos já se tornaram hereges, nasceram de Cristo, o cristianismo verdadeiro, mas pegou coisas e voltaram a introduzir na igreja as suas heresias. E diz aqui a minha igreja certa, essa é a igreja da palavra, essa é a igreja da fé, essa é a igreja disso, isso é a igreja daquilo, colocando os dogmas. Aí a gente vai estudar a igreja, a gente vê a enganação que foi, o que aqueles imperadores fez, e unificar uma igreja, dizer não, essa igreja é a certa, e tirar o cristianismo para fora e perseguir o povo de Deus, e matar o povo de Deus. Mas teve aqueles, e Deus nessa última geração conta com você, os martírios desses últimos tempos, sabe? O palco já está aí, sabe? Já está tudo sendo preparado, já está sendo tudo colocado em postos aí, tudo como diz o quebra-cabeça, né? Cada dia mais colocando as suas pecinhas. E muitos estão dormindo, muitos não estão acordando, muitos estão no sono. E Deus nessa tarde diz, olha, desperta você que é a igreja. Muitas das vezes você está aí, sabe? Comprando briga dessa placa de igreja. Você está comprando briga, né? Muitas das vezes pela liderança. Você está honrando homens. Muitas das vezes você está fazendo coisas, sabe? Defendendo, faz isso. Em construções de templo, nada que isso seja errado. Enquanto vidas estão precisando de você e de mim. Sabe, são as Babilônias incubadas. Sabe que ultimamente essas pregações dessas, esses ensinamentos de tanta prosperidade. Aí quando você vai ler a palavra, você vê que a palavra diz que você não pode servir a dois senhores, porque você vai amar mais a um. Não estou dizendo aqui que você não deva trabalhar, não. O trabalhador é digno do seu salário. E nós devemos trabalhar. Porque o apóstolo Paulo mesmo diz, aquele que não quer trabalhar aqui também não coma. Então nós devemos sim trabalhar, mas o que eu quero dizer, quando você serve as coisas desse mundo, sabe o que Deus nesses últimos tempos tem me despertado? Que muitas das vezes nós estamos trabalhando 14, 12 horas por dia, mas não temos 2 horas de relógio para meditar na sua palavra, estudar a sua palavra, 2 horas do dia para evangelizar, sabe? E naquele povo onde ninguém quer. Você sabia que aqueles moradores de rua, eles precisam também da palavra de Deus? Sabe que tem orfanatos que precisam crianças receber essa palavra de Deus? Você sabia que tem idosos em asilo que precisam de mim e de você para pregar a palavra dele? Sabe, eu não posso fazer tudo isso, mas Deus quer contar com cada pessoa no seu propósito. Presídios, tem pessoas ali que estão no engano de Satanás, acorrentados, amordaçados, e ele precisa de mim e de você para que nós venhamos trazer essa palavra genuína. Mas sabe o que é preocupante nesses últimos tempos? Que eu digo, Jesus, a gente tem 2 extremos: pregar para um pecador, aceitar Jesus como Senhor e Salvador, pregar a palavra verdadeira que Cristo ama, que Cristo quer o libertar, e tem um outro lado extremo. Sabe o que é? É de você também passar para as pessoas. Aí a gente fica nesse extremo. De você falar, pregar a palavra, né, sem interesse daquela pessoa que está lá, aquele mendigo. Ele não tem um trabalho de trazer o dízimo para a minha igreja, ou trazer a oferta porque ele não tem. Sabe que esse povo, muitas das vezes não interessa para muitas pessoas porque ele não tem dízimo para dar e oferta para dar, para devolver. Sabe que nesta tarde eu quero dizer para você
que pessoas que estão naquele presídio, tido por muitos como marginais, como aquele que não tem mais jeito, mas eu quero dizer que Jesus é o Deus, que Ele veio para o pecador e não para o sãos. Ele veio para o sãos sim, mas o pecador que Ele quer alcançar, que é o que precisa de libertação, os doentes. Mas sabe que dá trabalho uma pessoa que matou, que estrupou, mas sabe que o mesmo Deus que alcançou você, quando você muitas das vezes se titular aí, olha, eu sempre amei a Deus, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fez isso, mas sabe que às vezes você é um mentiroso, você é um mau filho, e não há diferença de você que fez esse pecado pequeno para aquele que está lá na penitenciária, para aquela prostituta que está ali vendendo o seu corpo, para aquele traficante, aquele drogado. Pecado para Deus, tanto faz pequeno ou grande, é pecado. Ele não diz, olha, esses são grandes, esses são pequenos. Ele diz pecado. Pecado é pecado. Então se arrependa hoje, você que está aí. E nós que somos igreja, a igreja genuína. Sabe que tem pessoas que montam centros de recuperação, mas o instinto dele não é o intuito do coração, é de ganhar vidas realmente para Jesus. Mas ele está no banco todo dia recebendo aquele dinheiro. E vai fazendo a obra de qualquer jeito, desleixadamente. Mas eu quero dizer que nesses últimos tempos, quem pelo Espírito está recebendo, Deus está vindo com despertamento. Para mim e para você, eu me incluo nisso, eu estou dizendo a todo tempo para mim, se eu e você não se tornar a igreja que Cristo nesses últimos tempos está nos chamando, nos princípios das dores. Sabe que Deus conta com intercessora nessa tarde. Agora eu faço um chamamento para você através do Espírito Santo de Deus. E Deus me toca nesta tarde e dizer, olha, Deus está chamando as intercessoras. Sabe aquela que não tem nome, mas seu nome está lá todo dia, olha. Eu posso imaginar como Deus disse para o próprio Satanás, veja o meu servo Jó. Sabe, pessoas não estão lhe vendo, mas você está lá onde ninguém te vê. Mas Deus está dizendo lá para Satanás, olha, está vendo o meu servo Paulo, você está vendo meu servo, minha serva Maria, você está vendo minha serva Paula, meu servo João. Deus está dizendo nesses últimos tempos assim, e Deus conta com você, intercessora. Sabe, você comprar a causa de orar pela crianças que são abusadas sexualmente. Você orar pelo Brasil, orar pelas autoridades, orar por coisas, o que arde no intercessor. E hoje nós não vemos mais, sabe por quê? Hoje em dia é assim. Você tem um dom, você tem um talento que Deus depositou, não é seu, é para o corpo. Você já vai logo querer ir atrás de ser ungido, apóstolo, a bispa. A pastora, sabe por que para isso? Eu sei, eu tenho vivenciado, eu já vi, eu vejo, não estou dizendo que me disseram não, eu vejo que há uma diferença quando você é um ovelhinho, um discípulo, mas eu sou pastor, tem as melhores cadeiras, eu sou apóstolo, apóstola, aí tem aquela toda coisa de chamar para pregar, para isso, aquilo, outro. Mas sabe que nesses últimos tempos, os discípulos dos discípulos, olha, os discípulos de Jesus que foram apóstolos, os discípulos do apóstolo que foram os apóstolos cordeiros, e os discípulos dos discípulos que foram os discípulos dos apóstolos, e nós que somos discípulos dos martírios, dos discípulos que ficaram por aí, deram continuidade à igreja de Cristo e à palavra genuína, que não negociaram, não negaram Jesus, não negaram a palavra verdadeira, que não introduziram os seus dogmas. Sabe que nesses últimos tempos, nós temos visto que pessoas entram e saem das nossas congregações de cadeira de roda. Eles entram e saem do mesmo tempo. Sabe por quê? Porque o poder não está operando. Não é porque Deus deixou de ser poder, não. Não é porque a palavra de Deus parou e agora a operação dos milagres de cura que foi dito por Jesus acerca que eram os dons que foi depositado através de seus discípulos, curarão enfermos, expulsarão demônios. Sabe por quê? Porque a igreja tem se prostituído. A igreja deixou de ser esposa para ser namorada.
E namorada não tem compromisso. Eu quero dizer para você que namorado, você vê, você passa dia, você não tem a intimidade que uma esposa tem. Sabe que Deus está chamando a sua esposa, a igreja de Cristo nesses últimos tempos para a gente ser a diferença. Porque o poder está disponível de Deus, mas ele não pode habitar em templo sujo. E nós que somos esse santuário agora de Cristo, eu e você, nós temos que se santificar, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Eu quero dizer para você que a pregação, o que Deus vinha falando durante o ano de 2020, epa filha, sabe por quê? A gente vê muitas das vezes igreja cheia, quando a palavra é, olha, fale e você vai receber. Você sabe que Deus tem uma cadeira de honra, é a palavra que o ego de muitos é o que é bom. Ou não é? Sabe, você ir para uma pregação, você ir para um lugar e o profeta ser profeta como do Antigo Testamento. E ele dizia, olha, conserta a sua casa. Ei, olha, Deus viu os seus caminhos para onde você está. Você tem ido, sabe para onde? Você tem ido para motel, tem traído sua esposa e você está pregando e não está vivendo. Sabe o que Deus, nesses últimos tempos, está dizendo para mim e para você? Que é tempo de nós, nesses últimos tempos, sabe? Porque as pessoas, o pecador, já está cheio. Porque é muita falsidade, usando a palavra de Deus. Mas sabe que eu, por um tempo, demorei a entender, mas hoje eu entendo, porque isso aí é cumprimento da palavra de Deus, que nos últimos tempos muitos se titularão a apóstolos, mas não são sinagogas de Satanás. Muitos se titulam bispo onde não são, onde Deus não chamou, onde Deus não mandou abrir placas, igreja, coisa não, mas Ele mandou se reunir e sermos congregação, estamos congregados. Mas sabe, hoje a igreja ela está assim, sabe? A igreja ela está assim, ela está a 4 paredes. Aí as doutrinas que não são as doutrinas da palavra de Cristo. A doutrina é que você tem que dar o dinheiro do sacerdote. A doutrina é que você tem que pagar para ser um pregador, sabe? As doutrinas que a gente vê é introduzindo coisas. Olha, você tem que vender água mineral, você tem que vender a plaquinha disso, você tem que vender o sal disso. E vai introduzindo coisas, e as pessoas estão cheias disso. E cadê a verdadeira reunião que está lá em Atos? Que disse, olha, seguirão o quê? Os ensinos dos apóstolos, que foi, Jesus deixou a palavra dele. Os apóstolos ensinaram a palavra. A reunião, devemos estar congregados. Onde tiver 1 ou 2, ele se faz presente. Não é limitando que tem que ter uma placa, que tem que ter um CNPJ. Sabe, essas coisas tem porque o mundo exige isso. Mas, tirando disso, não foi isso que Jesus mandou, é a ordenança do Senhor, é ir de fazer discípulos. Não, é agora aqui, está as 4 paredes, congresso disso, congresso daquilo, um congresso de X para casais é R$400, e quem não tem acesso, a porta está fechada, eu não tenho isso como igreja, eu vou ser bem, sabe, curta e rasgada. Aí tem um congresso de mulheres. Olha, o congresso de mulheres é R$100 porque vem a pregadora do fogo que dá 3 saltos. Isso não é a igreja que quando eu leio, cada dia quando eu leio, que eu digo, eu vou ler de novo, o Novo Testamento de novo. Já li 4, 5, vou ler de novo. É quando eu leio, Jesus, não. Ou eu preciso ser liberta, ou eu tenho que ser essa boca nesses últimos tempos de geração. Não estou entendendo esse mistério. Peraí. É igreja ou é comércio? Porque se é algo que é cobrado e uma classe pode entrar e outra classe não pode entrar, eu estou fazendo acepção de pessoas. Pai, peraí. Não, agora vai ter o congresso de jovem, R$300 porque vem um pregador lá da Suíça. Olha, o jovem é vaso e o jovem ele vai trazer um jacaré e ele hipnotiza o jacaré. É o que nós temos visto. O circo, a plateia, nos que diz igreja e não são. Sabe o que é isso?
Babilônia incubada. Bem curto e rasgado. Babilônia incubada. Aí quando Jesus chama os apóstolos e ele fala acerca da sua igreja, a igreja é para ter a reunião, partilhar do pão, sabe? Eu como peixe, eu estou à frente, Deus me chamou, eu fiz aqueles discípulos. É isso que é o que Jesus chamou. Se Jesus me despertou, como Jesus despertou muitos homens aí que são sinceros de Deus, que mantêm a obra há muito tempo. E aí, pessoas vêm e eu vou cuidar dessas pessoas, mas essas pessoas têm que ter essa convicção que não são minhas ovelhas, são ovelhas de Cristo. Eu sou o discípulo desses últimos tempos, da história da igreja, que vou dar continuidade à igreja de Cristo. Mas eu quero dizer para você que esses discípulos, o que eu como, ele tem que comer. Não é que vai ter que ter as regalias, cadeira de honra, não. Ele é como eu. Era como Jesus via e é o que Jesus pregava. O que eu como, ele come. O que eu tenho que vestir, ele veste. E aí, Atos dos Apóstolos é pregado na sã doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos. Isso aqui, para mim, é a congregação dos santos. Na oração, me corrija aí, pastor, se eu estou certo ou errado, ou a Bíblia, não estou entendendo esse mistério. Ou eu estou lendo de forma errada, porque Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, é Atos quantos, Jesus? Deixa eu lembrar aqui, que é tanta coisa que a gente sabe, não vinha pregar isso, mas o Senhor no final, ele disse, filha, fale, hoje eu vim, olha, foi muita fúria, sabe, para eu pregar essa palavra, pedir oração lá no grupo, pedir oração para as irmãs que nós estamos no propósito, porque o que diz aqui, quando eles estavam reunidos, a ordenança de Jesus é isso. 42. Vamos lá ler, para ver se eu não estou falando aqui, né, palavras ao vento, porque eu leio como viviam os convertidos. Como viviam, a minha Bíblia, NAA, nova versão Almeida atualizada, diz assim, como viviam os convertidos. Sabe quem é convertido? Você se converteu agora, como é que você vai viver, proceder? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão. O que é comunhão? Nós vamos estar na unidade junto, comunhão, sabe? Na comunhão, unidos. No partir do pão, sabe? O que eu levo aqui, o partir do pão, é comida assim, palavra, nas orações, e em cada alma havia um temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha, vou ler mais uma vez. Atos 2, 44. E todos que criam estavam juntos, olha, juntos, e tinham tudo em comum. Ei, que evangelho é esse? O meu apóstolo, o meu pastor, é o melhor carro, a melhor roupa, a melhor comida, sabe? E as ovelhas, os discípulos, não, peraí, você tem que dar dízimo, olha, você vai ter que dar oferta. Olha, eu quero dizer, aí pega, menina, é uma lavagem, sabe? É uma pregação de 1 hora falando de dízimo e oferta, lavagem cerebral. Porque senão você vai para o inferno. Olha, porque senão a geladeira vai quebrar. Eu já vivi nesse tempo, viu? Quando algo que eu estava na farmácia era o temor, eu digo, é porque eu não ofertei, eu já sei. Olha, eu já sei. Foi aquele último culto que pediu a oferta, eu endureci, eu estava com dinheiro, não deu agora, estou gastando com remédio. Ei, condenação não é libertação, sabe? Eu dou porque eu amo Jesus, eu dou porque a obra precisa, eu dou porque eu sei que através, onde eu estou congregando, sabe, a minha liderança são homens ungidos, mulheres de Deus. Eu vejo como eles amam a obra, sabe, nesses 10 anos de convertida, uma amiga minha me disse que na congregação dela fazia, parece que na de pastor Jorge também era isso. Ela disse que todo mês tem, eu fiquei assim, eu digo, nunca vi isso. Ela disse que na igreja dela, todo mês tinha reunião congregacional. E era aberta para a igreja. Aberta para a igreja, para membro, pastor. E lá
tinha o quê? Quanto entrou de dízimo? Um exemplo, vou fazer aqui uns cálculos. Quanto entrou de dízimo? 3.000. De oferta na congregação, quanto entrou? Entrou 2.000. Então, estamos aqui 5.000. Pronto, vamos lá. O que foi que teve na igreja? Água, R$100. Um exemplo. Luz, R$150. Salário do pastor, porque ele não vive da obra. Ou não trabalha fora, no secular, ele agora vive da obra. Salário do pastor e da né, a esposa junto da família, R$1.500. Vamos lá. Lá se vai 1.750 aqui. O que sobrou? X. Pronto. Foi feito o quê? Uma manutenção nisso, na igreja. Quebrou isso, reformou isso, aquilo outro. O que sobrou? Isso aqui. Tanto de missão, tanto para isso. As cestas básicas, somando, é o certo. Mas sabe o que nós vemos nesses últimos tempos? Vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. A gente não vê missão, a gente não vê entrega de cesta básica, a gente não vê a obra verdadeira que é feito. E diz aqui, no final, e à medida que alguém tinha necessidade, eu vou ler de novo, 45. Eu pulei. Vendiam as suas propriedades e bens e distribuiu o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade diariamente, perseveravam unânimes no templo. Partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria. E singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todos o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Ei, para mim, a congregação certa é essa aqui. Sabe, entrou 5.000, 10.000. O pastor, ele não trabalha fora. O líder, né? Ele depende daquele dinheiro da obra. Mas o dinheiro tem que ser isso aqui. Peraí, tem membros na nossa congregação, viúva, órfãos. Era para isso que se via o dízimo lá do Levítico. E os próprios dizimistas, eles comiam, porque eram em alimentos, em cereais. Você sabia que quem dizimava também comia? Leia lá Malaquias. Não leia só Malaquias 3,10, que diz que quem não der, vai o devorador, o migrador, as pragas daquela época, não. Que agora os migradores, o devorador dessa época é fechar a porta, é quebrar as coisas na casa. O devorador da época de hoje é esse que é pregado. Mas sabe de uma coisa? Que a palavra nesta tarde é que eu e você somos esses discípulos que o Senhor Jesus está chamando para pregar a palavra. Ei, analise as escrituras, comece a estudar a história da igreja. Olha, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a gente que é cristão, a gente tem aqueles que servem demônios, guias, encoxos, caboclos, né? Essas coisas, a gente fica aterrorizada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, terrível é uma grande igreja de porta aberta. A terrível coisa que essa igreja representa, e ela está cheia desses seus seguidores. Não posso falar aqui, a gente tem que ter sabedoria, porque tem pessoas ainda que estão se convertendo a Cristo. Mas quando você estudar a história da igreja, que você vê o que essa igreja fez, a qual terrível é aqueles que se rebelavam, que realmente iam analisar as escrituras e dizer, peraí, não é isso. O que acontecia com ele? A grande perseguição, coisas que aconteceram, sabe? É um engano. É realmente como o Apocalipse está dizendo. É a sinagoga de Satanás. E você sabe que tem muitas igrejas evangélicas que já se tornaram a sinagoga de Satanás. Onde tem apóstolos que se dizem apóstolos e não são. Mestres e que dizem que são mestres e não são. Que se dizem, se titulam pastores, mas não são. São, na verdade, mercenários. Mas, ei, eu quero deixar aqui um alerta para você. Se você lê a palavra, você estuda a palavra, se você busca a revelação do Espírito, você não vai ser enganado. Você vai saber distinguir os que são homens verdadeiros de Deus e quem não são a sinagoga de Satanás, doutrinas de demônios. E lugares onde vocês estão é uma verdadeira doutrina de demônios. Sabe que eu quero dizer uma coisa? Essas coisas de vela, que você vai ler na palavra, que tem que acender a vela, não está na palavra,
você tem que rejeitar, você tem que ser nobre como os berianos. Sabe que se estão pregando para você que Jesus, ele não era Deus, você tem que sair deste lugar. Você sabia que se no lugar onde você está, aleluia, louvado seja Deus, esse lugar começa a introduzir coisas que onde você já foi, de onde você já foi, consulta mortos. Você sabia que tem uma igreja aí que ela consulta mortos e ela é titulada como a igreja que recebeu o anjo Moroni. Ele estava enterrado em um bosque, um livro que representava a Bíblia. E esse eu posso falar, sabe? E ele abre lá e diz que agora manda ele fazer esse grande líder, né? O livro dos mormons, e tem enganado a muitos. Sabe que se você está em um lugar, nesta tarde eu quero ser boca de Deus para a sua vida, e manda você adorar quem quer que seja, o líder. Sabe que na Babilônia, a primeira coisa que o Império Babilônico, ele mandou os homens de Deus e toda a província, todos que estavam ali a adorar uma imagem que ele criou. Você sabe que quando tiram do Criador, vamos dizer aqui representando Jesus, porque o povo tem que ver. Não é Jesus não, viu? Não é Deus não, é uma representação. É o que é muito usado em muitos lugares. Você sabia disso? Ei, essa imagem aqui é só uma representação, mas nós não adoramos não, imagem não. É só uma representação, como tem uma fotografia. Eu quero dizer para você, naquela época onde não tinha design fotográfico, onde não tinha câmera fotográfica, como é que tirou a foto desses montes de santo? Inspiração do demônio mesmo. Então, se você está em um lugar que tiram a adoração de Deus Criador, que criou todas as coisas, e coloca em uma liderança, tenha cuidado. Ei, eu quero dizer para você, se você está em um lugar onde você tem que estar, sabe, em reverência à liderança, o anjo da igreja chegou, todos em pé. Tenha muito cuidado com isso. Sabe, você não está tirando a glória de Deus e depositando em homens. Sabe como é a melhor forma de você honrar alguém? Eu honro a pessoa que está trazendo a palavra, que está me ensinando, a pessoa que está pregando a palavra para mim, largou a sua vida para cuidar de outras vidas, é amando, respeitando, e não é concordando com seus erros, não, é confrontando também. Você sabia que tem pessoas que precisam ser chamadas e ser confrontadas? E dizer, epa, você está mudando alguma coisa aí, está errado, a Bíblia não diz assim não é por aí não. Talvez você ganhe um irmão, porque antes dele ser qualquer título, ele é um irmão, ele é um discípulo. Sabe, se você está em um lugar onde você tem que estar fazendo, né, consagrações de coisa, vestindo roupas que a Bíblia não manda vestir, veste de azul, veste de amarelo. Você sabia que em outros lugares aí, cada roupa dessa amarelinha, azulzinha, vermelhinha, tem uma representação de um guia? Então, muito cuidado com isso. Sabe que você tem que usar aquele negócio assim. Ei, eu estou falando de algo, estou falando de coisa não. Eu estou falando é do que está acontecendo nas igrejas evangélicas. Ei, eu não estou aqui sendo um canal para apontar, sabe, religião de ninguém não, mas para pregar a palavra verdadeira, o que Cristo ensinou. E você sabia que essas heresias, as sinagogas de Satanás estão crescendo como nunca. Essas são as sinagogas de Satanás que se diz a igreja evangélica. Você sabia que prega a palavra, mas são as sinagogas de Satanás. Então, nesta tarde, vamos orar. Pai Santo, Pai querido, eu levanto as minhas mãos. Eu levanto a minha mão nessa tarde em reverência. Ô, Papai Santo, eu sei qual grande foi para trazer essa palavra. Papai, eu sei que tem muitos dos teus pequeninos enganados. Papai, eu sei que tem muitos em doutrinas de demônios, achando que estão servindo ao Senhor verdadeiro, mas não é. Pai, nesta tarde eu quero orar. Levanta, Pai, mais pessoas, mulheres de garra, homens, Senhor Deus, que não negociem com a palavra. Sabe, Pai, eu oro, Senhor Deus, para que homens, não vai ser um pregador de destaque, vai estar em A, em B, nisso, aquilo, outro, mas ele vende, Senhor Deus, a sua vinha, a videira verdadeira que é Cristo Jesus.
Pai, eu oro por homens segundo o seu coração. Oh, Senhor Deus, por liderança segundo o seu coração, que ame a sua palavra genuína, que preguem a verdade, que falem a verdade, que exortem na verdade, que amem na verdade, meu Pai. Senhor Deus, nesses últimos tempos, que o esfriamento de muitos, Senhor, oh, já bate a porta, onde falsos, enganosos, usando a tua palavra, Senhor, para extorquir as suas ovelhinhas, para enganar as suas ovelhinhas, para não trazê-las para a liberdade, sim para a prisão da religião evangélica. Mas, Senhor Deus, sabemos que nós somos o verdadeiro cristianismo, o que somos nascidos de Cristo, os pequenos Cristo. Nós somos teus discípulos. Pai, eu sou a sua discípula, eu sou a tua ungida, a tua separada. Meu Pai, que eu nesses últimos tempos me mantenha de pé para pregar a tua verdade, a tua palavra, me mantenha na sua verdade. Oh, meu Pai, obrigado, eu te glorifico e te exalto. Porque sabe, Pai, muitas das vezes quando o Senhor me mostrava coisas e coisas, eu via coisas, e eu chegava em casa, papai, e dizia, Senhor, a tua palavra não diz isso porque eu leio isso e é pregado isso. Pai, porque a tua palavra não diz isso e lá eles estão fazendo isso. Em muitos lugares o Senhor dizia assim, saia dessa Babilônia. Sabe, Pai, que muitas das vezes... Oh, meu Pai, o Senhor usava seus profetas naquilo que eu estava falando, dizia ali é Babilônia incubada. Sai dali, porque o que eu tenho com você é diferente. E depois de muito tempo, papai, é que eu estou entendendo todo o mistério que o Senhor tem comigo. Aleluia! Obrigado, meu Pai, pelas pessoas que o Senhor tem aproximado, as verdadeiras, aquelas que tem nesses últimos tempos, Senhor. Oh, Senhor Deus, reconhecido a palavra que o Senhor tem ministrado ao meu coração. Pai, sabe, onde ninguém vê os lugares onde eu estou indo. Papai Santo, sabe, a melhor coisa é fazer a tua vontade. Sabe, meu Pai, que nesses últimos tempos tem muitas pessoas, meu Pai, cantando, pregando ou ensinando. Sabe, meu Pai, até, Senhor Deus, tendo ovelhas como realmente ela é uma liderança. Mas, na verdade, Senhor, são enganadores, mentirosos. Meu Pai, mas nesses últimos tempos o Senhor está tirando as capas dos Acã. Pai, o Senhor está tirando aqueles que ninguém dava nada. Sabe, os problemáticos. Pai, como eu posso imaginar a caverna onde Davi estava. Adulão, né? Isso, pastor. Naquela caverna, mas ali sai um grande exército de homens cheios para guerrear. Sabe, meu Pai, nesses últimos tempos, aquela pessoa que muitas das vezes ela diz, eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas é esse que o Senhor está contando, porque tem muitos, Senhor Deus, com tantos títulos. Ah, meu Pai, com tantos ensinamentos, tantas faculdades, tantas coisas, mas é soberbo, arrogante, prepotente. Oh, meu Pai, o Senhor conta, sabe, com aquelas irmãzinhas, aqueles homens, meu Pai, que não tem muita instrução, mas são cheios de Deus, do amor por Deus, pelas vidas, pelas almas. Pai, que divide até o seu feijãozinho com o próximo. É nesses últimos tempos, meu Pai, que o Senhor conta com esses homens e mulheres. Oh, meu Pai, troca cada vez mais, como eu tenho dito ao Senhor, o meu coração. Troca a minha mente, troca os meus olhos, troca os meus ouvidos, troca as minhas bocas. Mas seja conforme, Senhor, o teu querer, a tua vontade. Pai, nesta tarde eu sei que não foi fácil trazer essa palavra. Mas eu sei, Senhor Deus, que tem muitos que vão me ouvir. E vão voltar ao caminho verdadeiro. E aqueles que até estavam, Senhor, querendo fazer coisas, mas ainda tem um temor. E nesta tarde a palavra foi para essas pessoas. E elas vão deixar de estar enganando o seu povo, cobrando para pregar, exigindo coisas onde o Senhor não mandou a fazer, se prostituindo, se vendendo pelos pratos de lentilha, perdendo a sua salvação, perdendo a coroa da vida. Oh, Pai, eu oro nesta tarde, porque nós vamos ser muitos perseguidos. Ah, meu Pai, como aqueles homens, os martírios foram, meu Pai, por não negociar, não adorar as imagens dos imperadores, que eram as suas próprias imagens. Pai, eu não vou adorar quem não deve ser adorado. Pai, eu não vou adorar
aquilo que não é para ser adorado. Hoje em dia estão tornando o santo como profano, o profano dizendo que é santo, mas meu Pai, está caindo a grande Babilônia, as Babilônias incubadas estão caindo por terra. Chega dessa prostituição, dessa Babilônia, dessa prostituta que tem se tornado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Oh, meu Pai Santo, Pai querido, aleluia, louvado seja Deus, meu Pai. Que o Senhor me guarde, me protege, me livre de todo mal. Senhor Deus, que os anjos do Senhor estejam acampados, Senhor Deus, ao meu retorno, me livre de todo mal, meu Pai. Eis-me aqui, Senhor. Louvado seja Deus, meu Pai. Seja feita a tua vontade na vida deste irmão, desta irmã. Amém? Louvado seja, quero agradecer a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus.